E estendo a todos os presentes a saudação de um feliz sábado. Sejam bem-vindos a este segundo espaço, a continuação da programação do dia de sábado escolhido por Deus para o estudo da palavra, para a espiritualidade. Que você esteja bem nestes poucos minutos que dedicaremos à explanação da palavra. Deus vos abençoe. Amém. Amém. A escolha do tema para o dia de hoje gira em torno da temática do céu. E o céu começa aqui. Vamos usar a palavra de Deus para extrair a verdade? Vamos folhear até o capítulo 28 de Gênesis. O capítulo 28 do livro das Origens retrata a viagem de Jacó. Vamos pintar o cenário para que a nossa memória seja rejuvenescida, né? Vamos relembrar essa história? Então, Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Jacó tinha como profissão o cuidado com os animais, né? Era um pastor. Enquanto seu irmão era, vamos dizer, o contrário, né? Era caçador. O objetivo dele era caçar ali o seu alimento. E esses dois irmãos, dentro do ventre da sua mãe, já duelavam, já brigavam, né? Já disputavam. E chegando a certa altura, Isaac, muito velho, já avançado em anos, Jacó, que era o caçula, né, que veio depois de Esaú, quis apoderar-se da bênção prometida ao filho primeiro, ao primogênito. E junto de sua mãe, tramaram um plano para se apoderar dessa bênção. E assim o fizeram. Quando Esaú soube que perdera a bênção, e aquela bênção era muito importante, era uma bênção profética, era a bênção do pai ao primogênito. Quando Esaú soube que foi enganado pelo irmão, e quem nunca enganou seu irmão aqui, né? Enfim, Esaú quis dar cabo à vida do seu irmão. E ele fala aqui no capítulo 28, o meu pai se aproxima da morte. Depois disso, vou dar fim de Jacó. A mãe soube dos planos de Esaú. E a mãe tinha um afeto mais próximo a Jacó do que de Esaú, pelo espírito de Jacó, né? E a mãe disse, filho, você tem que ir embora, porque seu irmão vai querer matar-te. Então chamou a Isaac, e o pai, né? E o pai deu uma outra bênção a Jacó e disse, meu filho, vá até a família da sua mãe e busque ali uma esposa, uma mulher. Esaú já era casado. Só que Esaú havia escolhido como companheiras, mulheres que não seguiam os ensinamentos de Deus. Eram mulheres que tinham outra fé, outro conhecimento. E isso trazia muita amargura para a mãe, para Raquel, a mãe dos dois. E a mãe ali, Raquel, aconselhou o filho, aconselhou primeiro o pai, né, Isaac, a direcionar seu filho à parentela, aos parentes, a pessoas da mesma fé. E o interessante é que Jacó foi até o seu tio, a casa do seu tio, e ali buscou uma mulher. Jacó casou-se com a sobrinha de sua mãe, enquanto que Esaú tomou a sobrinha do seu pai, que era a filha de Ismael. Então já pintamos aqui o cenário, o contexto.
Jacó saindo da sua casa, fugindo do destino de morte. Esaú queria matar Jacó. Então Jacó fugiu. Vamos aqui ler o que aconteceu em seguida. Versículo 10 e 11. Alguém, por favor? Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como um travesseiro e deitou-se. Muito bem. Então, aqui vemos o início da fuga de Jacó. Jacó saiu fugido de casa, sem despedidas, né? E o sol já era posto, e ele escolheu como cama, o que mesmo? Um belo colchão? Não. Diz que ali mesmo o chão serviu-lhe para descanso, e ele escolheu por cabeceira uma pedra. Os irmãos já dormiram no chão de casa mesmo? Às vezes no tapete, no carpete. Já dormiram assim? Eu já dormi no acampamento, que aquilo é perto. Bem, né? Você tem a tenda e é no chão. No outro dia a irmã estava bem, fisicamente? Eu me recordo, tinha 18 anos e as nossas condições não eram muito boas, né? Não tínhamos muitos recursos. Mas eu gostava de participar dos congressos de jovens. Então eu queria estar, né? E àquela altura minha mãe não tinha condição de pagar a minha inscrição. Era em outro estado. Era como daqui à França. No Brasil tudo é muito longe, né? Enfim. E eu falei, mãe, eu vou. Mas meu filho, eu não tenho como pagar a sua inscrição. Era reorganização da associação, né? Minha mãe era uma delegada, então tudo já era garantido para ela. Para mim, não. Falei, mas eu vou. A senhora divide o seu almoço comigo. Ela falou, tá bem, você que sabe. E eu fui, sem inscrição. Ou seja, eu não tinha quarto para mim, nem comida. Irmãos, eu dormi debaixo da mesa da escola sabatina. A mesa era muito grande e embaixo tinha uma espécie de prateleira. E ali eu fiquei meio escondido, assim, para que ninguém notasse que eu estava sem, né, inscrição. E dormi ali. Acordei com febre. Todo quebrado, todo puído. Porque, eu não sei, o chão, esse reto assim, né, o espaço não é muito confortável. E tomando a friagem da noite, acordei doente no outro dia. E logo souberam da minha situação e alguém patrocinou a minha inscrição e depois só colchão, né? Com coberta, tudo parece. E eu fico imaginando. Jacó com o coração apertado, com medo, qualquer sombra devia o assustar. É Esaú, né? E ainda dorme ali no chão, com uma pedra como recosto de cabeça. Veja a situação daquele que enganou, né? E tomou por assalto a bênção que era de outro. Vamos continuar? Diz que aconteceu alguma coisa interessante naquela noite. Vamos continuar então? 12 e 13, irmão Carlos. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Continue, por favor. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Obrigado. Muito bem. Então aqui vemos o relato do sonho de Jacó. Aquela noite que eu tive dormindo nesta posição, né, sem conforto nenhum, foi uma noite de pesadelos. Mas podemos dizer que Jacó teve algum pesadelo naquela noite desconfortável? Não. Na verdade, um conforto.
Enquanto ele estava fugindo, eu creio que seu coração estava amargurado, angustiado. Mas agora o sonho, uma visão, ele viu uma escada que subia até o céu. E era uma escada em trânsito, né? Pessoas subiam, pessoas desciam. Essas pessoas eram anjos. E diz que o Senhor estava ali, dizendo: onde estás, eu te darei por possessão. Mas eu acho que a palavra mais importante para ele naquele momento era esta. Verso 15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Verso 16 e 17, outra pessoa. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Amém. Só esses dois. Então vejam só, Jacó logo acordou depois dessas palavras do Senhor para ele no sonho. E ele acordou assim agitado, né? Esse sonho não foi qualquer coisa. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. E temeu. E proferiu: quão terrível é este lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus. A história continua dizendo que Jacó tomou aquela pedra onde ele dormiu, ali, recosto de cabeça, e tornou ali um memorial. Chamou aquele lugar de Betel. Bet é casa, e El, Senhor. Casa do Senhor, casa de Deus. Então Betel foi o nome escolhido. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Hoje nós temos uma Betel. Onde é que é? Qual o endereço? É aqui o lugar de falar com Deus. Aqui é a casa de Deus. É a porta do céu. Portanto, o céu começa onde? Aqui. Infelizmente, muitos de nós não temos, em todo o tempo, essa devida consideração com este lugar. Não temos a consideração de Jacó quando disse: quão terrível é este lugar. E muitas vezes nos demoramos em pensamentos alheios, outros, que não condizem com este ambiente. Deus se faz presente aqui. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É aqui o lugar de falar com Deus. Meus queridos irmãos, esta semana estivemos um tanto que aflitos, agitados, porque deveríamos entregar, né, os documentos para a legalização da Larissa. E tivemos que ir até Viseu, e lá fomos, com o coração assim na mão: oh, Senhor Deus, que nada dê errado. Já tínhamos um agendamento desde dezembro, à época não tínhamos todos os documentos, portanto, fez-se necessário essa segunda ida, né? Agora no mês de março. E lá estivemos. E o que me chamou a atenção é que a senhora que nos atendeu mencionou que para outras nacionalidades o valor que é pago é 5 vezes mais do que para os nacionais do Brasil, né? E eu olhei assim para a Larissa quando descobri, né, que já não foi pouca coisa que nós pagamos, né? Quando eu descobri que por ser brasileiro estava a pagar 5 vezes menos, falei assim: olha, Brasil, que bom ter nascido naquele país. E aí agora eu fico me questionando, né? Por que eu nasci no Brasil? Eu até estava comentando, já estou 6 meses cá e já me sinto até um pouco mais português, né? Mas por que eu nasci no Brasil? Por que não nasci aqui em Portugal? Afinal de contas, eu tenho ascendência portuguesa já de muito
muito antes. E por que eu não nasci cá? Por que lá? Não, já se questionaram? Por que vocês nasceram na família que tem? Por que o apelido de vocês é esse que consta no bilhete de identificação? Por que não é outro? E ainda mais, por que nascemos neste período? Eu gosto tanto de ler as histórias bíblicas, aqui, por exemplo, Jacó, e fico me perguntando, como que seria viver naquela época? Por que não vivi naquela altura? Por que hoje? Por que aqui? Por que em 1990 eu nasci? Por quê? Acho que não temos resposta para tudo, não é verdade? Estamos em Portugal porque escolhemos estar, não é verdade, Larissa? Mas nem tudo está ao alcance da nossa escolha. Deus está sobre todas as coisas. Em Esther, no capítulo 4, verso 14, algo confirma isso. Esther, capítulo 4, versículo 14. Se houver alguém com este verso, por favor. Sobre todos te calares, neste tempo supor livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como estes chegastes a este reino. Muito bem. Em uma outra versão, diz que faz o questionamento, né? Como quem dissesse assim, por que tu e a casa de teu pai estão aqui? Não seria para que se tornasses rainha? Aqui é a palavra para Esther. Então, por que Esther, uma judia, estava envolvida naquela situação, naquela altura, com aquele povo estranho? Esther veio a se tornar rainha. E com a influência que aquela mulher de Deus teve em sua época, toda uma geração foi salva. Aí agora eu encontro um tanto de resposta. Por que eu estou nessa época aqui? Por que eu escolhi a casa da Dona Isabel para morar? Será que não foi para estar tão pertinho da irmã Amélia? Se os irmãos não sabem, a irmã Amélia mora a 2 quadras de casa. Assim, 5 minutos andando, né? Portugal, tão grande, Porto, também grande, e lá estamos nós tão próximos, né? Essas coincidências, na verdade, se tornam providências, né? Deus coloca as pessoas na altura certa, na posição, para alguma coisa de especial. E eu creio que você, jovem que está aqui, não é por acaso. Não é por acaso. Alguma coisa especial vai acontecer ou já está acontecendo na vossa vida. Porque Deus nos trouxe à existência nessa altura. Precisamos pensar, qual o sentido da minha vida? Para que estou estudando? Para que estou trabalhando? Para que estou aqui? Deus tem um propósito. E Isaías fala-nos um pouco sobre o propósito de Deus. Vamos agora recorrer às palavras desse profeta, Isaías 43, versículo 7. Versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, isso diz o Senhor, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Amém. Para que fomos formados? Para a glória de Deus. E o que isso significa? Eu me recordo que há 2 anos estivemos visitando alguns museus ali na capital da Itália e eu me deparei com um quadro magnífico. Creio que a altura dessa parede, né? Quadro muito grande, assim, exposto, cordão de isolamento que não podia chegar muito próximo, né? E os olhos brilhavam. Era a Ascensão de Jesus, o nome do quadro. De Rafael. E era muito perfeita ali a cor, os detalhes, a organização, Cristo ao centro subindo, os discípulos se despedindo.
E eu fiquei assim fascinado. Eu falei, que quadro lindo, que trabalho deste homem chamado Rafael. Então vejam só, quando você se admira de algo que é feito por alguém, aquela admiração é transferida para quem? Para o autor. Verificam? Então vejam só, você está admirado com um bem que é feito por outro, mas a admiração não fica naquele bem. Fica para quem fez aquilo. Quando nós olhamos o ser humano, a perfeição que é o nosso corpo, a admiração não deve restar em nós, mas deve ser transferida para Deus. Irmãos, a máquina mais perfeita do mundo é o corpo humano. O nosso corpo foi projetado para alcançar grandes provações. Os irmãos estão a perceber? Porque eu que ando de moto, eu tenho percebido muita poluição, né? Porque eu sempre estou atrás dos autocarros e aquela fumaça e eu fico, meu pulmão, tadinho do meu pulmão. E a gente consegue viver. Um celular cair no chão é capaz de não funcionar mais. O ser humano cai, adoece, se recupera. Parece que é uma máquina que foi feita para não morrer. Deus coloca isso na nossa existência. E fomos feitos para essa admiração universal. A admiração levada a Deus. Glórias a Deus. Esse é o propósito da nossa criação. E sabendo disso, com que respeito vamos cuidar do nosso corpo? Né? Com que respeito vamos dar atenção ao tempo que temos, o tempo livre que temos? Existem muitas pessoas que não têm a oportunidade que temos de nos reunirmos numa Betel e ouvirmos essas verdades. Somos privilegiados. Precisamos tomar conta disso. Há um pensamento que diz: fizeste-nos, Senhor, para ti. E inquieto está o nosso coração, até que encontre quietação em ti. Realmente há essa ligação. O mundo tem seus prazeres, tem seus atrativos, mas são passageiros. Eles duram um pico e depois é desolação, é solidão. Mas a alegria, a felicidade e a paz em Cristo, em Deus, é como? É eterna, é duradoura. É como que se houvesse em nós algo que só se tornasse completo quando estamos com Deus. Quando estamos em Deus. E é interessante isso notar no dia a dia, que durante a semana, os dias comuns, temos ali as nossas 8 horas de sono, 6 horas, 4, 10, enfim, cada um tem o seu ritmo, a sua rotina. Mas eu vejo na minha vida que o sono da sexta-feira é diferente. Já notaram isso? A gente ali entrega a semana, já recebendo o sábado, né? Início, né, do final da semana, recebemos o sábado e parece que o corpo já vai adormecendo, né? O sono vem antes, né? Já vem antes, você ali se alimenta, às vezes faz uma reflexão da lição e aí já quer dormir. E dorme como um bebê. Já nos outros dias não. O sábado como uma bênção, um elo onde traz o homem, desliga o homem das preocupações mundanas e o liga a que região do universo? Ao céu. Ao céu. Portanto, não é nenhuma presunção falar que o céu começa aqui. Começa aqui na terra. É uma escada que vai para o céu exterior, né? O céu eterno. Mas essa escada encontra-se aqui. E sobre essa escada, anjos vão e vêm. Deus é eterno e Ele plantou essa semente, esse desejo pela eternidade em nosso coração. Ninguém quer morrer. Essa é a verdade. Mesmo aqueles que dizem, eu quero morrer, ou que tentam ceifar a própria vida,
na última hora, muitos tentam retroceder, mas às vezes é tarde demais. O ser humano, naturalmente, não quer morrer. Portanto, a nossa vida deve ser vivida com qualidade. Enquanto que a atenção de muitos está voltada para o ganho, para, como já foi mencionado, aos prazeres, o aproveitamento da juventude, a nossa vida deve ser colocada na devida qualidade. O tempo deve ser dedicado àquilo que realmente importa. E é essa conexão com Deus que nos vai ensinar o verdadeiro valor da vida. É por isso que nas grandes dificuldades encontramos os grandes exemplos de fé, não é verdade? Alguém certa vez trouxe o pensamento de que quando tudo vai bem, Deus fica de segundo plano. Mas quando a crise vem, quando a dificuldade assola, Deus se torna o único caminho. De fato, se a nossa vida está bem, louvado seja Deus. Mas não podemos esquecer da nossa dependência com o divino. Se a nossa vida vai mal, também louvado seja Deus, porque o temos como refúgio e fortaleza. Precisamos ter esse pensamento celestial no nosso coração e viver essa vida da maneira que devemos vivê-la. Mas a verdade é que o céu não fica aqui. O céu está em um lugar que é prometido para aqueles que perseverarem nessa batalha. Eu não sei como é que é o céu para vocês. Se é como essas paredes, todo branco, né? A Bíblia diz que o céu tem ouro, né? Tem joias. Então o céu é colorido. E o céu é o lugar que foi preparado por Deus para nós. E nessa viagem é preciso ter um preparo. Porque quando você projeta na sua infância ou na sua adolescência ser um médico, você precisa trabalhar por isso. Estudar, priorizar questões para tornar-se um médico. E para ser engenheiro, também precisa de esforço? Muito esforço. Um motorista, igualmente. Para tudo que é grande na nossa vida, tudo que é especial, é necessário um preparo. E para o céu, é necessário? Muito mais, muito mais. Vamos verificar aqui alguns passos para que o céu que começa aqui esteja na nossa vida futura, completamente e plenamente. Vamos folhear São João 3, verso 5. Evangelho segundo João, versículo 5 do capítulo 3. João 3, verso 5. Por favor. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. Então aqui verificamos que o primeiro passo para ir ao céu, para viver este céu fora da terra, né, este céu perfeito e pleno, que é prometido, é necessário nascer do que mesmo? Da água e do Espírito. Mas o que é nascer da água? Como assim, né? Nascer da água. A Bíblia tem essas figuras, tem essa linguagem que não é muito comum à nossa linguagem, né? Aos nossos dias. Mas quer dizer que precisamos de uma mudança de vida. É uma transformação, é como se eu nascesse de novo. É como se eu apagasse tudo o que fiz e reescrevesse a minha história. E isso acontece quando você é convertido. E uma vez convertido, você manifesta isso aos outros. E essa manifestação aos outros chamamos de batismo. Na igreja chamamos de batismo. Que é quando você mostra aos seus, quando você demonstra que fez uma escolha de vida.
uma mudança de vida. E o nascer do Espírito é justamente essa conversão. Você que antes tinha maus pensamentos, agora tem os seus pensamentos convertidos. Ou seja, você ia, agora você vem. Conversão. É só lembrar aí, né? Uma conversão é voltar, é mudar de direção. Então agora seus pensamentos são outros, suas vontades são outras, o seu ímpeto é outro. Se nós não convertermos a nossa vida, a nossa direção, não estaremos indo para o céu. Estaremos indo para qualquer outro lugar. Mas para o céu é preciso nascer da água e do Espírito. Uma mudança de vida. Romanos capítulo 2, verso 6, é o segundo passo. Depois de convertidos, depois de testemunharmos que mudamos, precisamos de algo mais. Capítulo 2, verso 6 da carta aos Romanos. E outra pessoa, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 é o segundo texto que iremos comparar. Então, quem encontrou Romanos 2, verso 6, por favor. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, muito bem. Então vejam só. Eu me converti, ou como diz, eu fui batizado na igreja e agora eu vou cruzar os meus braços e sentar na cadeira vermelha ou na azul dessa igreja. E acabou. É isso? Não, diz que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus, em Cristo Jesus. Mas a fé sem obras, sem atividades, sem ações, é uma fé de palavra, é uma fé morta, vazia. Portanto, o crente, o cristão, precisa manifestar sua conversão através das obras. E através dessas obras receberemos a recompensa. Deus dará a recompensa segundo as suas obras. Se eu fiz obras más, qual é a recompensa que terei? Uma recompensa, triste, ruim. Agora, se as minhas obras foram em Deus boas, a recompensa é o céu. É o céu. A vida eterna. Mateus 24, 13 corrobora essas palavras. Vejamos. 24, 13. Alguém encontrou? Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Muito bem. Queridos, na faculdade percebemos que todos nós começamos com uma animação, um regozijo. Eu vou me formar e tal. Aí vira o primeiro ano, já todo mundo cansado, não é verdade? Aí vira o terceiro ano, uns já ficam para trás. E aqueles que alcançam o último ano, se forem 4 anos, já são guerreiros, porque suportaram aquela rotina. Assim também é a carreira espiritual. Muitos são chamados. Quantos são escolhidos? Poucos. Não porque no céu não há moradas para todos, mas é porque nem toda gente está disposta a seguir este caminho. Porque o caminho é árduo. A subida é difícil. Se você tem um elevador e uma escada, o que vai preferir? Mas para o céu não é elevador, não é de elevador que nós iremos. É de escada. Para o céu é de escada. E é difícil subir escada. E são muitos degraus. Muitos degraus. Então, primeiro temos que nos converter, decidir mudar de direção. Para o céu eu vou. E agora mostrar atitude, ações. Subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Toma fôlego, vai ao 4º degrau. E assim sucessivamente. Agora, até quando? Vejamos. Capítulo 25, verso 21 de Mateus mesmo. 25, 21. O que diz? O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Muito bem. Então, assim, você deu o primeiro passo. Já está apto para dar o segundo. Tem muitas pessoas que não querem seguir o passo a passo, né? Já querem dar o terceiro passo. E depois o sexto. Quem tem pernas largas tem uma facilidade maior. Mas pode se atrapalhar no meio da viagem. Tropeçar, cair, se acidentar. Temos que ser fiéis no pouco para termos o muito. Aquele que é honesto na frente dos outros é uma coisa. Agora, aquele que é honesto quando ninguém vê, é uma garantia de que ele será honesto em todas as circunstâncias. Então, se na nossa vida está tendo alguma dificuldade, acontecendo algum problema, precisamos recorrer a Cristo, a Deus. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a ser fiel, a não murmurar como o povo de Israel, o antigo Israel. Tu sabes e tu ouves a minha oração. Então, ser misericordioso comigo. Assim deve ser o nosso proceder. Como aqueles jovens, ainda que eu morra, nele confiarei. Meus queridos, se precisar morrer por Jesus, é uma bênção. Sabe por quê? Porque você vai morrer selado. E o que é morrer selado? É morrer empacotado para o céu. Né? E a gente às vezes tem um apego tão grande a essa vida de bens, de oportunidades, de comodidades, que esquecemos que isso aqui tudo vai virar lava e enxofre. Vai virar fogo. E Deus vai descer uma terra purificada sobre tudo isso aqui. Então vamos trabalhar o desapego às coisas da terra e nos apegar às coisas que são do céu. Porque o céu começa aqui. Nós estamos neste mundo de passagem. Não ficaremos aqui. Essas coisas perecerão. O profeta Miqueias, a ele foi revelada esta verdade. Capítulo 2, verso 10. Miqueias 2, verso 10. Levantem-se, vão embora, pois este não é um lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Muito bem, que tradução diferente, né? Interessante. Calhou bem com a palavra, né? Levantem-se, saiam daqui. Saiam daqui para onde? Para o céu. Este lugar não é o nosso lugar de repouso, não é o nosso local, não é o sítio de descanso. O descanso do crente é no Senhor, é no céu. E esse céu há de chegar, está próximo. O que está acontecendo no mundo, as dificuldades financeiras, os rumores de guerras, os conflitos, os vírus, as doenças, são sinais, são indícios de que o céu está próximo. Enquanto muitas pessoas ouvem os noticiários, dizem, meu Senhor, o vírus chegou em Póvoa de Varzim, não é verdade? Logo já estará aqui. E ficam temerosas até mesmo de sair de casa, de ter a sua vida. Nós que aguardamos novos céus e nova terra, devemos estar como? Oh Senhor, já está próximo o grande dia. Porque existe uma promessa que foi dada de que as doenças do Egito não tocariam os escolhidos, os filhos de Deus. Eu não estou a falar que você vai agora andar por aí, né? Ah, Deus prometeu, então prudência, como as serpentes, né? Isso foi dito do povo de Deus, são prudentes. Mas também não é por qualquer ameaça que o nosso coração agora vai se contorcer. Deus protegerá os seus escolhidos, porque o céu foi preparado para quem? Para estes, para estes. E agora, para a conclusão desta mensagem, que diz que o céu começa aqui, gostava de compartilhar com os irmãos a parábola das bodas, ou bodas, né, do casamento. Vamos folhear a palavra de Deus
até Mateus, capítulo 22, versículo 2 em diante. Mateus 22, verso 2. É interessante que Cristo contava muitas histórias. Essas histórias serviam para fundamentar um conhecimento. Quais são as palavras iniciais? Quero me demorar só nesse verso. Quais são as palavras? O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Muito bem, só isso. O reino dos céus é semelhante ao quê? A um rei que preparou um banquete para o casamento do seu filho. Aqui tem a imagem final mesmo. Jesus é o noivo. A igreja composta não por essa placa que vocês veem ali fora, mas por fiéis, por pessoas de todo o mundo, de todas as culturas, que entregam sua vida, se convertem a Deus. Essa igreja é colocada como a noiva. E o interessante aqui na parábola é que o convite foi feito a umas pessoas, né, especiais, a amigos do rei. O que esses homens fizeram? Esses homens rejeitaram o convite. Eles disseram, não, nós temos negócios, não dá para ir ao casamento. Outros pegaram os mensageiros e maltrataram. O rei furioso agora destruiu aquela cidade. Mas a festa estava marcada e a festa não poderia ser dirigida a ninguém, né? Então o convite foi dado a quem? Aos outros, aos simples de vida. Venham todos, bons e maus, entrem ao casamento. E a festa estava repleta, mas naquela festa havia alguém que não estava a trajar-se devidamente. Porque para um casamento não se vai como se vai ao ginásio, né? Você tem uma roupa, uma beca, um traje formal. E aquela pessoa foi retirada da festa. Queridos, a festa está diante de nós. O convite está aqui. E o convite é declarado toda vez que estudamos essa palavra. Muitos têm dito, tenho outros negócios. Tenho que terminar isso, depois eu faço. E, infelizmente, ou felizmente, esse convite será passado para outro. Aquele que não estava sendo considerado, esse é que vai ser o felizardo de entrar na festa. Diz uma ilustração, meu filho, dá-me o teu coração, disse Jesus a um menino, a um miúdo. Ainda não, disse o garoto, entretido com a bola e a peteca. Mais tarde, meu filho, dá-me o teu coração agora, disse Jesus a um jovem. Ainda não, quero me casar e ter minha casa. Meu filho, dá-me o teu coração, disse Jesus ao homem. Ainda não posso, estou muito ocupado com os meus negócios. Quando puser minhas contas em dia, então te seguirei. Assim viveu, morrendo inesperadamente, perecendo para a eternidade. Queridos, qual é a fase da sua vida? Não sei, mas o convite está sendo dado. Enquanto temos fôlego de vida. A oportunidade está no céu. Na grande festa, é dado hoje. É tempo oportuno que aceitemos esse convite. E nunca esqueçam, o céu começa aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém.